Salve, salve, meus amigos, salve, salve, minhas amigas. Hoje é um dia histórico, hein? Hoje é o primeiro evento do nosso novo podcast da Clínica L'Esthétique. E o nome do podcast, para começar logo, é o nosso DRsCast. E aí eu queria que a minha senhora digníssima se apresentasse e dissesse por que esse nome tão especial do podcast e qual é o intuito desse podcast. Oi, gente! Então, por que DRs? Por que DRsCast? DR de Doutores, né? É um podcast que vai ser sempre apresentado por mim e por Lucas, esporadicamente com convidados, mas para nos representar. DR de discussão de relacionamento, a gente vai trazer um pouquinho da nossa vida pessoal. Ai, meu Deus! Para que vocês conheçam a gente fora, né? Daquele padrão, daquele perfil de clínica. DR de discursos e relatos, onde a gente vai convidar pessoas envolvidas com a temática com que a gente quer falar. É isso. E eu aprendi uma coisa muito importante. Meu sonho era chegar nesse momento de falar isso. Falar o quê, amor? Como todo podcast. Para esse podcast atingir um número maior de pessoas, deixa o seu joinha. Não é assim que começa? Ai, amor, joinha, você condenou a sua idade. Deixa seu like. É mesmo? Joinha não é legal. Mas 25 anos de idade já tá avançado? Então tá bom. Então vamos lá, para o próximo ponto. Não, pessoal, então assim, a ideia realmente é a gente trazer assuntos da clínica, né, da nossa clínica. Hoje, especialmente, como é o primeiro, a gente pensou em trazer algo da história da clínica, o porquê, de onde veio essa ideia de Clínica L'Esthétique, né, como surgiu. E os assuntos que vamos falar aqui, né, no futuro, no podcast. A ideia é ter um novo canal de comunicação com vocês que nos seguem, clientes, né, pacientes ou não, mas para que a gente possa passar um pouco mais da nossa linguagem, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas novidades, enfim, de tudo isso. Então me diga, Dr. Lucas, quem é a Clínica L'Esthétique? Então, a Clínica L'Esthétique, ela é um sonho, né, um sonho realizado pela história que mistura a história do casal Lucas e Emily com a história de nosso sonho dentro da medicina, e foi uma coisa que veio num momento de necessidade, né? Acredito que essa tenha sido o ponto de partida. A Clínica L'Esthétique precisou de surgir, precisou de ser criada, e assim a foi. Exatamente. E a clínica foi criada. A ideia, o sonho surgiu em 2011 e em janeiro de 2012 a gente abriu as nossas portas no edifício Henri Dunant, ali na Garibaldi, mas nascida de um sonho, né? Um sonho nosso, e não era um sonho muito antigo. A gente vai contar um pouquinho para vocês, mas não era um sonho muito antigo. Foi um sonho que surgiu com uma dificuldade, com um obstáculo, na verdade, né? Exato. Conta aí um pouquinho isso pra gente. Bom, então, para quem não conhece, né, a história de Dr. Lucas, assim, a história de médico recém-formado, Dr. Lucas Chagas, eu tive uma experiência de ir para o Rio de Janeiro, fazer a minha formação em cirurgia plástica no Rio de Janeiro, num momento da nossa vida pessoal que a gente não era ainda casado, a gente já se relacionava, mas nós não éramos casados, né? E eu fui morar no Rio um ano antes de Emily, a gente casou nesse meio tempo e permanecemos... Peraí. Conta um pouco mais. Passei direto? Peraí, devagar. Eu fazia faculdade aqui em Salvador. Lucas passou na residência no Rio de Janeiro, num hospital que ele não gostava, que não era o que ele desejava, que ele esperava para a formação profissional. Isso é importante, tá vendo que você passou direto? Verdade, isso é então, bom. Isso é bom. E nesse meio caminho, ele foi chamado para servir o exército. Então, ele aproveitou a oportunidade. A gente aproveita as oportunidades, tá vendo? Somos a nossa marca. Ele aproveitou a oportunidade porque ele podia trancar o exército para fazer residência, e ele fez o oposto. Ficou mais um ano aqui comigo, aproveitou para estudar um pouquinho mais, para tentar escolher um serviço um pouco melhor. E no outro ano foi agraciado do melhor serviço de cirurgia plástica do Rio de Janeiro, onde ele foi. Percebam, né, que fica muito claro nas palavras dela que ela deu a ênfase, a melhor parte ter sido para ficar um ano mais com ela. E é óbvio que eu não vou discordar, né? E eu dei sorte que você ficou no melhor serviço.
Não discordar é um dos grandes segredos, né, do relacionamento, já que o assunto também é DR, né? É bom não discordar, é muito bom não discordar. Pronto, aí continue. E aí você foi, a gente namorava e eu tava ainda na faculdade. Isso. E aí o primeiro ano de residência, que foi 2008, Emily em Salvador, né, e eu no Rio, uma dificuldade tremenda, porque de fato a gente queria estar junto, né? E eu passei o ano inteiro morando no Rio e trabalhando em Salvador praticamente todos os finais de semana. A gente se encontrava nos finais de semana em Salvador porque... Ponte aérea, Salvador, Rio de Janeiro. Isso. Era a minha rotina, tomar multa na linha vermelha. Ponte aérea. Quase toda sexta pegava o avião, quase chegando já, sempre chamando pelo meu nome. Mas a gente viveu assim um ano e aí chegou no final do ano de 2008. Essa parte, assim, a versão, claro, verdadeira é a que eu conto. Tá bom. Ela me chamou para conversar, né, de uma forma muito, assim, tranquila. E disse que eu tinha que casar com ela, porque senão ela não ia morar lá comigo. Não foi assim, amor? Conte aí, sua parte. Foi assim, você não disse que é a verdade? Pode continuar. Eu que pedi. Na verdade, eu tava terminando minha faculdade, tava me formando, cheia de planos, cheia de metas, com outros objetivos de formação. E aí disse, ele foi sua vez, agora vai ser a minha vez. Eu vou tentar residência no Brasil inteiro. Aí ele, mais um ano, mais 2, 3, 4, né? Foi assim. Aí eu pedi ele pra casar, não é isso? Claro, lógico. Até porque ela não ia perder também essa grande oportunidade, né, que a vida deu. Falando mais uma vez das oportunidades que a gente sempre sabe pegar. Aí ele me fisgou e me convidou a só tentar no Rio de Janeiro. Mas fui eu que quis casar. Exato. Eu que pedi pra casar. Brincadeiras à parte, a gente viveu esse dilema inicial por conta da discrepância de tempo, da cronologia mesmo. Então, quando a gente se conheceu trabalhando, né, amor, no hospital? Não. Dando plantão? Não. Não, me lembro. Foi estudo de artigo científico. Não. Todo mundo acha, mas não é a verdade. Eu fui da Universidade Federal da Bahia. Lucas foi da Faculdade Baiana de Medicina. E temos uma diferença na faculdade de 4 anos. Você formou em 2004. Isso. De 4 anos. E a gente se conheceu completamente fora do contexto de faculdade. Como todo baiano se conhece. Exatamente. Na festa, na farra. Aliás... Estudante de medicina, eram poucas as oportunidades que a gente tinha pra sair. Mas a gente, de vez em quando, saía. Mas esse assunto que você, né, colocou um GPS em meu carro, que você sabia sempre a festa que eu ia, porque você sempre tinha que estar lá na mesma festa. Essa parte você não vai também falar. A gente tem que escrever um livro. Então, a gente se encontrou, desde que a gente se conheceu, a gente se encontrou em 100% das festas. Todas as festas que eu estava, ele estava. A gente não sabe até hoje como é que a gente não tinha se encontrado antes. Porque Salvador, todo mundo sabe, né? Mas, enfim, nos encontramos por diversas vezes até começarmos a paquerar, a namorar e aí vai. Mas não tem nada a ver com a faculdade. Também não teria a ver com o primeiro assunto do podcast, mas adorei esse tema. Mas tem a ver, DR. Então tá. Então pronto, pode continuar. E aí, com isso, a gente acabou se casando no início de 2009 e Emily foi morar no Rio, né, comigo. Então, Emily fez o primeiro grande passo, né, da nossa história atual, que foi abrir mão naquele momento da carreira dela em prol do nosso casamento, né? Então, isso tem muito a ver com a origem da clínica, da nossa história médica, da nossa história dentro do mercado aqui de Salvador. Essa atitude dela de ter aberto mão de fazer realmente as provas todas que ela tinha planejado fazer, Brasil afora, né, como ela mesma disse. Mas eu que pedi pra casar. Pra poder estar comigo, né, e a gente seguiu aí esses 2 anos de R2 e R3 de plástica lá no Rio, casados, e ela praticamente sozinha sustentando, né, financeiramente a casa, porque eu era residente, né, e como acho que a maioria das pessoas que tem alguma noção sobre a vida do médico sabe, o salário do residente não é um salário muito alto, pelo contrário. Então, a partir do momento que a gente decidiu se casar, a gente tinha que se sustentar uma vida fora, né, da Bahia. Não tinha nenhum parente no Rio, nenhum amigo, né, inicial. Depois até o irmão dela ficou uns anos lá morando com a gente, assim, né, na mesma cidade. Mas a gente não tinha suporte, então era eu e ela contra o mundo, né? A gente sempre fala isso, foi um momento muito importante do fortalecimento, né? Mas aí que a gente aproveita a oportunidade, né, de vida, porque foi graças a eu abrir mão dos meus sonhos. Então, eu queria fazer cirurgia oncológica.
estava estudando para fazer residência de cirurgia geral, depois, que são 2 anos. Depois eu faria cirurgia oncológica, que são mais 3 anos. E por hora eu achei que só estava dando uma parada, né? Um tempo na minha carreira profissional. Eu tinha 24 anos na época e tudo na vida é questão de prioridade. Sim, depois da nossa conversa, priorizei a minha vida pessoal naquele momento e dei um tempo. E foi aí que, parada 2 anos desse meu objetivo, eu repensei se era mesmo aquilo que eu desenvolvi toda a faculdade, que me dediquei, que trabalhei muito, que estudei muito, vinculada à oncologia. Será que é isso mesmo que me representa, que eu quero para minha vida, que eu quero de rotina diária, né? Então, foi a oportunidade que eu tive para, inclusive, trabalhando muito, como ele falou, mas foi uma oportunidade que eu tive de repensar. E repensei e foi a melhor coisa que eu fiz, tá vendo? Aproveitamos as oportunidades. E uma coisa que não sei se você lembra exatamente desse detalhe, eu acredito que você lembre, mas a gente nunca mais tocou nesse assunto específico. Durante esse tempo que eu estava no Rio, eu já residente de plástica, eu recebia muito e-mail sobre os congressos de cirurgia plástica e tudo que tivesse a ver com o assunto de cirurgia plástica. Todos nós recebemos pela sociedade, né? Uma quantidade grande de informação pelo e-mail, enfim. E eu recebi um e-mail, né, de divulgação de um curso de... Curso de imersão. De imersão de 5 dias, 6 dias. 8 dias. Pronto. 8 dias. Lá em Belo Horizonte. Isso. Né? E eu realmente nunca, né, durante a residência, a gente era treinado para fazer aplicação de toxina botulínica, preenchimento. A gente tinha parte da residência voltada para essa parte de procedimento não cirúrgico, né? Não sangrento, como a gente brinca. Mas eu nunca me interessei, na verdade, por isso, né? Eu nunca me interessei. E por outro lado, conhecendo a minha esposa como eu conheço muito bem, eu sempre achei que ela tinha... Eu sempre achei não, sempre foi notório, todo mundo que conhece sabe que ela tem um senso de simetria e uma necessidade de perfeição, um perfeccionismo muito grande. E é exatamente o que essa área de atuação exige, né? Eu acho que talvez uma das principais áreas da medicina que exijam do médico esse senso de simetria, de perfeição, das coisas realmente pingos nos is. E aí eu apresentei o e-mail para ela na época. Eu falei, olha, isso aqui é muito mais para você do que para mim. No momento que ela ainda tinha essa visão, né? Tava ainda na dúvida. Imagina que desafio, né? Eu abri a minha cabeça, olha como eu sou flexível. Eu abri a minha cabeça de cirurgia. Sou sim flexível. Eu escuto, tá vendo aí a prova? Você mesmo tá descrevendo a prova. Sim. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai chegar à conclusão notória. Eu não sou 100% flexível, mas eu sou flexível. E aí eu falei, ai gente, será? Cirurgia oncológica, minha vida. Trabalhar com pouco sangue? Era o oposto do que eu queria, do que eu tinha sonhado. É mesmo. Mas enfim, abri minha cabeça e falei, um curso de imersão, 8 dias, uma fortuna que a gente não tinha na época, né? A gente de passagem. Pintava o dinheiro, já lhe disse. A gente fazia em casa o dinheiro. Não, Ave Maria. Depois que veio a série da Netflix, A Casa da Moeda, A Casa de Papel. Então já tinha aquela inspiração naquela época. Porque minha amiga pode dizer, viu? Nada disso. A gente se virava nos 30. Suor, trabalho. Depois falam que a vida é fácil, que tudo vem, né, no colo. Era 24, 36, 48, toda semana, fora 12, 6 e vamos lá. Cheguei a trabalhar, meu amor, 90 horas por semana, alguns meses no Rio de Janeiro. Conta aí, 90 horas, quanto tempo tem livre pra dormir. Você morava mais no hospital do que em casa uma época. Tempo. Mas é isso mesmo, faz parte, a gente agradece. Fortalece. Chegamos onde chegamos, firmes, fortes e unidos. Mas aí o que é que acontece, né? A gente veio, né, no final ali da nossa estadia no Rio de Janeiro, eu já estava, né, apaixonado pelo Rio de Janeiro, Emily apaixonada pelo Rio de Janeiro. É uma cidade, o nome Cidade Maravilhosa não poderia ser mais bem, né, aplicado. A gente ama o Rio até hoje, a gente sempre volta no Rio, deixamos grandes amigos no Rio. E a gente estava muito bem adaptado, a gente estava super feliz, super junto, né, no propósito ali do casamento e tudo. Mas existia uma ideia... E aí acabou. Ia acabar a residência. E agora? Isso, exatamente. E que existia essa coisa do... Por um lado também, né, o Dendê, o Visgo da Bahia, nossa terra, que eu principalmente, talvez até mais do que Emily, eu sempre senti muita necessidade de estar aqui em Salvador. Eu me fortaleço demais aqui.
É Mas, importante falar sobre isso, meu amor. Porque voltou de novo, né? Você estava concluindo a sua vida profissional. exatamente. E eu, pronto, então agora é minha vez. Então agora eu vou pro Brasil. Toda a mesma história de 2 anos anteriores. Então tá, só que agora com outros planos, com nova perspectiva, com novos objetivos, mas... pronto, então tá. Então agora é minha vez. Agora você me acompanha. E você... Então, veja bem. Porque assim, não tem como... Salvador, a gente tinha alguns contatos, né, da época da faculdade, da residência, no meu caso, da cirurgia geral, tinha alguns vínculos aqui dentro do ambiente de medicina e existia caminhos, né, portas entreabertas ali para que a gente pudesse vir e, teoricamente, ter um atalho, digamos, ter um início, né, ter um ponto de partida, porque não é fácil, a grande verdade é que não é muito fácil, né? Para não dizer que é bem difícil. E aí eu trago a gente veio conversando sobre isso, né, no caminho para cá, que na época que a gente começou, quem divulgava o trabalho do médico era o paciente e só, né? Não tinha rede social. Isso Meu Deus, de novo condenando a idade. Exatamente. Não, eu já falei várias vezes dos anos, né? Isso foi em 2010, final de 2010. Mas é verdade, estava começando, na verdade. Não existia Tinha Orkut, depois Facebook, mas o Instagram... não usava Orkut para falar disso. Não podia nada. Pode pouco, quer dizer... Agora já vai poder. Bastante. Mas ainda pode pouco, só que a gente conseguiu, né? Achar um espaço, estamos nos achando no espaço dessa rede social. Então, assim, talvez aquele receio, né? De você dar o ponto de partida do zero. Quem é Lucas Chagas? Por que eu vou fazer minha prótese com ele? Que ele acabou de chegar, né? Ninguém fez. Quem sabe se vai ficar bom ou se não vai. Então, isso assusta muito o cirurgião plástico no início, né? Eu acho que qualquer profissional... E a gente tinha aqui uma porta, né, para entrar mais fácil, tinha outros colegas que já estavam no mercado, enfim. Mas tinha uma porta específica. Isso, principal. Que estava aberta a você naquele momento. E que, assim, extremamente convidativa. E que, inclusive, foi o intuito de muita conversa nossa, meu amor, mais uma vez. Vamos voltar para Salvador, essa porta aberta não, escancarada. Para um começo diferente. E, inclusive, assim, era a nossa ideia, né? Era, tipo, fazer um recomeço com um pouco mais de tranquilidade, inclusive financeira. Financeira, sem uma dúvida. Estabilidade, coisa que a gente não tava, né, no Rio. Que era a minha vez de fazer residência. O grande sonho era não precisar mais de dar tanto plantão, de trabalhar final de semana. Acho que a gente sempre teve isso, né, talvez como principal objetivo. Ter tempo pra gente, pra se curtir, pra curtir as filhas que viriam logo depois, enfim. E a gente Vida pessoal, na verdade, né? Porque você sabe que, assim, foi muito difícil isso pra mim, inclusive, porque eu era apaixonada pela vida apesar da qualidade de vida não ser muito boa, e isso sempre ter sido motivo da gente conversar sobre, você me dizer, meu amor, isso não é vida pra médio e longo prazo, essa vida de plantão, de emergência, de Exatamente. UTI, mas assim, aquela coisa da adrenalina, só que realmente, quem vive... com essa vida não tem qualidade de vida, a gente sempre buscou se entregar para a medicina com amor, dedicação, carinho, enfim, mas para isso precisava ter energia física. Exatamente. E essa vida louca de plantão, não. Mas enfim, mais uma vez aproveitamos a oportunidade de aquela porta escancarada se fechar quando a gente voltou. Nem tudo da vida são flores. Não me olha assim não, porque é importante que a gente fale a verdade. Na verdade, ali foi esse momento talvez tenha sido o grande momento de tudo, né? Daquele início, porque, assim, eu me lembro muito sobre uma frase que o chefe falava para mim lá no Rio, que ele dizia o seguinte, que se você chega na floresta, debaixo de uma árvore muito frondosa, né? No pé da árvore, você não vê crescer muita coisa, porque o sol não pega, né? Então, assim... Dentro da área da gente, a gente queria ser protagonista, né? Tanto eu quanto você, a gente sempre quis ser protagonista. Eu acho que isso é uma característica nossa. E talvez se a gente não tivesse recebido, se as coisas não tivessem nos recebido exatamente como foi, a gente não tivesse trilhado esse caminho de protagonismo desde o início como teve que ser. Mas a gente agradece, até pelos momentos difíceis, até pelos obstáculos. Sem dúvida.
porque a gente sabe aproveitar as oportunidades. E a gente aproveitou. É aí que surgiu a ideia da clínica. Exato. Não era um sonho muito antigo, até porque meu sonho não tinha inicialmente nada a ver com a parte de estética, tá? Eu não sou dermatologista por este motivo. Algumas pessoas perguntam, não, porque você é dermato, você é minha dermato. Eu não fiz dermatologia clínica, porque o que me fascinou na minha área não foi a parte de patologias, de doenças de pele, e sim foi a parte de saúde de pele, né? Então, a gente redesenhou a nossa história, os nossos objetivos, os meus planos, principalmente, porque a Luca já vinha desenhando dele há mais tempo, mas foi exatamente com esse grande obstáculo que inicialmente a gente sofreu bastante. A gente nem sempre sabe os motivos de Deus, mas sempre Ele sabe. Então, a gente aprendeu, né, na verdade, a entregar. E essa entrega tirou a venda dos nossos olhos que tudo bem, a porta fechou, mas tem uma vida escancarada. Éramos novos naquela época, somos novos ainda. E a gente aproveitou a oportunidade. Graças a uma... Não, eu não vou fazer... Posso falar, né? Pode falar, que é o nosso canal. Pois é, a gente é lindo assim, perfeito, graças às suas mãos maravilhosas. Enfim, graças a muito conhecimento técnico, enfim, científico. É tão fácil dizer que a gente é lindo, perfeito assim na frente só da câmera, é ótimo. Porque se a galera estivesse por ali, não sei. Mas aqui nosso editor, cineasta, disse que essa luz condena. Ainda mais que eu vim assim com a cara limpa. Mas ele já descarei, já tô de boa com ele. Hoje não tem frizz, né, Bruno? Então, a gente aproveitou a oportunidade e foi aí que a gente falou, para tudo. Vamos reescrever a nossa história, vamos aproveitar disso aqui para usar como pedra e subir. E aí que a gente começou a sonhar a clínica. Foi nesse retorno. E aí, mais uma vez... E olha que sonho rápido de ser efetivado, porque a gente voltou em dezembro de 2010. Sim. A porta se fechou em janeiro, basicamente. Isso. Em janeiro de 2011, a gente... o que é que a gente faz agora? Foi assim. Surgiu a clínica. Mas a clínica veio, inauguração mesmo, em janeiro mas de 12. A ideia, o sonho. Isso. Mas eu acho que isso aí esse ano é muito importante, né? O ano de 2011 é um ano muito importante para a Estetique em si. Por quê? Porque a gente viveu um ano nosso no sentido de não tínhamos mais chefes, né? Digamos assim. Isso. Então a gente estava galgando o nosso, mas a gente precisava de... agir. Não, mas eu principalmente que estava fazendo já consultório de plástica, eu atendia em vários lugares, né? Eu tinha um turno na clínica de outro turno alugado na clínica de outra pessoa, e aí ficava meio perdido, não tinha uma identidade, não tinha um local, né, com minhas coisas. E aquilo me incomodava até mais do que você mesmo. E você também, né, começando a atender dentro da sua área, já aprofundando na sua formação, que foi justamente no período da pós, né? Isso. E a gente precisava do nosso lugar, precisava do nosso canto, da nossa cara, da nossa identidade profissional. Mas foi aí que começou o nosso sonho, na verdade. Exatamente. Foi por conta disso. Falar, não, gente, a gente não vai ficar quanto tempo nisso? E você ainda me perguntou, meu amor, mas já? A gente começou agora. Eu digo, já. Já, a gente tem competência técnica, a gente vai continuar se capacitando. A gente tem muita responsabilidade. Somos médicos negligentes, prudentes, peritos. Então, por que não? Vai esperar o quê? Como nada caiu do céu pra gente esperar uma clínica cair do céu. Não, então vamos sonhar alto e vamos nessa. E aí, nessa hora, temos que, mais uma vez, tenho que ser bem justo, porque, sabe, na escola que tem a turma do vai você, e tem sempre um que tem a coragem de assumir lá e fazer a bobagem. Lá no nosso relacionamento não é um pouco assim também, porque eu sou incentivador, embora, mas na hora mesmo, a corajosa... a corajosa é ela, né? Isso aí é... E aí, não, vamos. E aí a gente encarou e aí botou pra frente mesmo. E foi... Como é, amor? Vamos, e você sim, vamos. E o dinheiro? Não é dinheiro... Vamos. Dinheiro nunca foi um problema, né? E o dinheiro? Porque pra gente o trabalho sempre foi por prazer. A gente não tinha, mas não era um problema. A gente não tinha mesmo, então... enfim, não tivemos patrocínios. Zero. Não tivemos patrocínios, zero. Mas a gente teve um sonho, uma meta, foco e fé. É isso aí. E força de trabalho. Então, trabalhou um pouquinho mais, desenhamos o que a gente gostaria. Você pode repetir a meta? Eu adorei isso. Eu queria anotar aqui.
A gente tinha um sonho. Quem assiste o PNL sou eu, não é você, não. Você que pensa, nos bastidores eu tô agora bem dedicada. A gente tinha um sonho que gerou uma meta. Exato. Com foco, força e fé. Meus 3 Fs favoritos. Então, e aí foi isso que a gente fez, né? Focou e foi. E só que a gente, naquela época, esse meu perfeccionismo e a nossa vontade de fazer diferente, de buscar o nosso oceano azul, a gente já teve uma ideia bem diferente da época de construir uma clínica. É muito ousadia, viu? Eu criei uma clínica exclusiva, diferenciada, Verdade. sem dinheiro. Verdade. É mágica, hein? Eu Fala acho aí a que verdade. isso vem desde o princípio, essa necessidade De fazer bem feito. de fazer diferente, de gerar experiência, enfim, a ideia não é simplesmente de um atendimento, nunca fui de um atendimento médico. Ah, o que é que você quer? Não, eu quero botar uma prótese, não, eu quero fazer um botox e tá bom, faz isso aqui e vai embora. Nunca foi assim. A gente, desde o início, mesmo quando era numa salinha pequena, a gente deu nossa cara, né? Deu nosso cheiro, né? Literalmente nosso cheiro. Inclusive o nome da clínica, né? Tem uma relação um pouco. Inclusive, não, totalmente. É verdade. É verdade. Aí, ó, uma coisa que não estava em pauta. Porque Lestetique Aproveitar, né? Pra falar não estava em pauta. Não tava, não? Não. Tá vendo? Tá vendo que legal? A coisa flui. Aproveitar pra falar pra algumas pessoas que não é Lestetique que se fala, tá? E, inclusive algumas pessoas bem próximas, assim, que convivem com a gente antes da clínica. Coitado, Ser é meu aberto. pai. Se é pra falar, vamos falar logo. Meu pai. Não Mas é ele quer Lestetique, é Ele quer dar Lestetique. uma... Tá bom. Viu, papai? Ele quer dar uma chiqueza. Exatamente. Mas já é chique, Lestetique tá bom. Tá, por que, amor? Lestetique. De onde veio? Pronto, Lestetique significa estética em francês. É isso mesmo? É. Então tá. A estética. E surgiu isso primeiro, eu não conheço Paris, a gente conhece tanto lugar e a gente ainda não conhece a França. Mas o meu fascínio por isso é grande. E é onde, assim, quando a gente pensa em berço dessa coisa, os melhores perfumes, não da parte estética, apesar de não ser o local que desenvolve os melhores cosméticos, né? Hoje a Coreia tá bem alta com relação a isso. Mas a estética, quando a gente pensa em um país, em uma coisa, sempre é a França. Sempre é isso. E a gente, então tá, alguma coisa que remetesse à França, vamos lá. E a gente lê pra cá, lê pra lá, vai chegar a ideia. Quando a gente leu aquela palavra, Lestetique, que começava com as nossas iniciais. Acho que a gente nunca falou isso em rede assim. Nunca. O L e o E, tanto que a logomarca da clínica dá um destaque, né? Exatamente. O L e o E de e Lucas o que significa apóstrofo? É da palavra, tá, gente? Lestetique escreve daquele jeito, mas apóstrofo significa o quê? Posse. União. É pra unir. Mas posse também, né? Então L, você é você primeiro. Entenda. Olha que coisa filosófica. Lucas e Emily, apóstrofe, e o resto da palavra, a estética. Isso, tá bom. Pertence a Lucas e Emily. Nós estamos. Ah, tá. Nós tomamos posse, botamos a mão e tomamos posse disso. Ah, entendi. Eu achei que o L possuía o E. Caramba, eu tô encantado com isso que eu falei agora, juro. Agora você que deveria ter anotado, né? É, vou anotar. Foi muito lindo isso. Tá, mas tá gravado, não tem problema. Uai, não tem problema. Então foi assim que surgiu o nosso nome, Lestetique, porque tem totalmente tudo a ver com nós dois. Perfeito. E abrimos a clínica dia 17 de janeiro de 2012. Temos registros fotográficos até então. Desde então, na verdade. Com 2 sócios e um colaborador? Uma colaboradora? Nessa época não tinha colaborador. No início não tinha secretária? Não, eu era secretária. Ah, tem isso mesmo. Não é assim que a gente Mas faz? logo depois a gente teve. Claro, né? Porque... Tipo, muito chique, que a mesma secretária era a enfermeira, que era também a pessoa que fazia segurança noturna e fazia a manobra dos carros lá embaixo também. Segurança noturna? Ah, pra falar em segurança noturna, você lembra da gente fazendo a obra? Gente que não tem dinheiro, é assim que começa. A gente não tinha dinheiro, né? E a gente ia receber uma multa do condomínio porque os colaboradores estavam deixando tudo sujo de noite. E faz como? Fica lá de plantão. Você lembra disso? A gente sentadinho na porta, ficando de plantão? Até... Virote. A obra só podia fazer de noite. A gente trabalhava o dia inteiro, chegava lá 19, 20 horas, ficava sentado pra fiscalizar. A gente não tinha dinheiro mais pra nada, quando mais pra multa. E a multa, Ave Maria. Pra mim, eu, perfeccionista que sou, não era nem o fato de pagar a multa. Era, meu Deus, tô fazendo algo errado. De ser punido. Ave Maria, pelos outros, Agora, né? você tá falando isso, a gente não tinha dinheiro. Ninguém sabe disso, eu vou contar agora, vou revelar. Revelo?
Revele. Não sei. Tá vendo? Tudo fora do script. Em homenagem a Babi Ramage, revelo. Revele. Então, a gente tinha tanto dinheiro pra voltar pra Salvador, tava tão bem, É verdade. que a gente precisava de entregar o apartamento alugado e a gente não tinha dinheiro pra pagar o pintor para pintar o apartamento. E aí nós dois fomos... No Rio de Janeiro, gente. Isso no Rio de Janeiro. Caríssimo o pintor, você é doido. Até hoje eu pensei em voltar pra lá pra ser pintor. Aí a gente... E aí, amor, vamos fazer como? Não, a gente vai pintar, ué. Não é possível que seja tão difícil pintar um apartamento. Eu e ele. Eu e você Aí, e eu. Juntos. Pense numa cagada que Eita, a gente... não pode não falar isso. Cagada? Ele repete. Cagada pode, eu acho. Tá bom. Não pode? De Não novo? pode cagada? Ei, chega. Já pode? Ah, tá. Então, beleza. Então, pense numa coisa Ficou... assim, tipo... Não eu ficou legal. gostaria de usar aquela palavra, mas não posso. Ficou muito ridículo, cara. Ficou muito ridículo o apartamento, bicho. A gente Porque- gastou em dobro. Gastou a tinta que pintou e depois teve que pegar o pintor do Porque meu. a gente é muito alto, né? Quem conhece a gente sabe. Ela tem 1,5 m, eu tenho 1,52 m. Eu tenho 59. Poxa. E aí a gente não sabia desse detalhe que tinha que ter um cabo de vassoura para ir até o teto, então ficou pintado até metade, né? Que era nosso, até onde o bracinho ia. E, você lembra disso? Eu acho que se fosse dia de hoje, valeria muito dinheiro aquela pintura, cara, porque ficou Tá. super abstrato. Ficou lindo. Sim, mas O volta ao dono assunto. adorou. Volta ao Adorou no assunto. amor. Tá, pode voltar ao assunto. E foi assim que surgiu, né? Que a gente É. abriu a nossa primeira clínica com esse nome, desde já, com a marca que a gente, assim, deu uma modernizada bem discreta esse ano, mas a marca segue. A gente até recebeu propostas diferentes de marca. Falei, não, é a identidade da gente, a gente quer Leva. manter isso aí Com até... tanto orgulho, né? Tão bom olhar pra marca hoje, ver tudo que a gente passou, que a gente viveu, esse início todo, essa conturbação toda. E a gente teve a oportunidade de de ouvir, né, um testemunho de uma história tão semelhante há pouco tempo e a gente se emocionou tanto em ouvir aquela história, né? E espero que eles representavam. escutem, espero que eles vejam esse fale podcast. fale o nome. Márcio e Bárbara. Márcio e Bárbara, 2 mentores da gente, né, do Rio de Janeiro, médicos como nós, ele cirurgião plástico, Vou ela marcar dermatologista. O Brunão vai fazer um corte depois, só dessa parte a gente marca o... E vocês nos Instagram emocionaram deles. muito no nosso último, né, na nossa última imersão Contaram uma de história muito parecida com empreendedorismo. essa. Muito parecida com essa. E a gente se arrepiou porque viu que não é só a gente, né, que passou por tudo isso. Mas hoje é motivo de muito orgulho, de muita alegria. E a gente tem como nosso grande lema, e agora fica muito claro, até pra gente falar assim, né? Acho que a coisa passa o filminho na cabeça e a nossa história do nosso Kaizen, né? Aquela coisa do... Né, Kaizen, para quem não sabe, é uma palavra japonesa que significa melhorar pelo menos um pouco todo dia. A gente nunca tentar repetir o dia, né, que foi ontem, sempre tentar se esmerar para fazer de alguma forma melhor o que foi feito ontem. E a Lestetic é exatamente isso, né? A gente não se acomoda. A gente acabou sendo pioneiro em muita coisa, a gente vê a gente saindo... Né, a gente tem uma ideia de fazer um determinado Somos tipo... inspirações Exatamente. para outros colegas, inclusive. E aí a gente... Isso nos orgulha. Você não sente, não? Sem dúvida. Tem gente que comenta com a gente, ai, fulaninho Sem copiou dúvida. isso. Falei, não, gente, não Modelou. é copiar, É isso aí. é se inspirar, é isso aí. Tem pra todo mundo. Você não falou Você falou da primeira porrada que a gente criou a Lestetic, mas a gente viveu uma segunda porrada também na mudança da Lestetic, né? Então, mais uma vez, aquela coisa da gente, às vezes, achar que está num momento difícil e ser, na verdade, uma grande abertura de porta. Quando a gente teve que desabrigar a sala, na primeira sala, isso. A gente Fomos convidados a nos retirar de forma mal educada. Que não é educada, como foi. Não foi educada. Nossa, a gente pegou uma clínica de 29 metros quadrados que não tinha pedra sobre pedra, praticamente, e fizemos um lugar tão aconchegante, tão legal. Mas tá vendo que a gente Fez aproveita a uma oportunidade? benfeitoria absurda naquele espaço. Uma Naquele benfeitoria momento, eu estava na residência. Vou contar depois um pouquinho do meu currículo, do nosso currículo, pra gente concluir. Naquele momento, eu estava fazendo residência, depois de 7 anos de clínica. Fomos convidados a nos retirar, ou seja, eu estava com né, a colaboração financeira bem menor de nós dois. E aí, faz o quê? E foi nessa oportunidade de termos que nos retirar, que falou, então tá, então é mais um obstáculo, é mais uma pedra que a gente vai colocar para continuar subindo. E fomos, mais uma vez, não ousados e não, como é que eu posso falar? Imprudentes. De crescer. Foi aí que a gente cresceu, que hoje saímos de uma clínica de 29 para uma de 78, com uma estrutura física muito mais elaborada. requintada, elaborada, completa.
E vamos nessa. Papai do Céu ajuda sempre. E feira, né? Não podemos... É verdade. Mas não foi bem nesse contexto, né? Feira veio concomitante ao crescimento. Né? Temos uma filial em Feira, para quem está nos assistindo agora, né? Então, a gente tem uma unidade em Feira de Santana também, Clínica L'Esthétique, onde atualmente só o Lucas atende. Eu não consigo atender lá, com a minha agenda daqui de Salvador. E que é outro capítulo, né? Eu acho que pode ser um assunto de um dia inteiro de podcast, só falar de feira e o que é que feira representa. Sua gratidão, né? Pra gente, pra mim como cirurgião plástico, né? E como a coisa começou lá e como eu fui acolhido de braços escancarados, né? Pelo povo de feira e do interior todo ali. Então, só gratidão mesmo. Mas já que a gente falou dessa parte do nosso... de eu fazer essa residência aí no meio do caminho, algumas pessoas sempre perguntam, né? Da nossa formação profissional. Fala um pouquinho da sua e eu falo da minha depois. Tá, então, Por quê? Antes de mais nada, por quê médico? Você tem médico na família? Conta um pouco. Eu tenho. Dos melhores. Eu sou muito orgulhoso dos médicos da minha família. Eu vou até mais adiante. Eu acho que, por que médico não? Por que cirurgião? Porque eu acho que antes de entender que eu precisava de ser médico, eu já sabia que eu queria ser cirurgião, né? E porque eu tive alguns exemplos dentro de casa, assim, dentro dos meus parentes, e 2 específicos eram cirurgiões e eram os que eu estava sempre perto, acompanhando, vendo, assistindo, admirando, né? Me esmerando, né? Modelando mesmo. E aquilo ali para mim era desde muito cedo eu tinha essa ideia de medicina. Mas eu me lembro de um insight, né, um dia específico que aconteceu, eu tinha 13 anos, 94, durante a Copa de 94, que eu tive uma cena de meu pai passou um pouco mal, teve um problema de saúde. Graças a Deus depois acabou que não foi nada demais, mas na época, inclusive nessa época meu pai também parou de beber e tudo, que tem relação com esse problema, e eu estava sozinho com ele em um determinado momento e eu me vi ali no alto dos meus 13 anos tendo que dar um socorro para ele. E depois que tudo aconteceu, a sensação que eu tinha foi que tinha ido meio no automático, né? Tinha fluído bem e é como se tivesse tido aquela mensagem assim, o chamado de Deus, ó, você nasceu para isso, você tem que cuidar das pessoas, é para isso que você veio ao mundo. Então eu cresci aí, dessa época até o vestibular, bem obstinado, né? A ser médico. Eu não tinha outra ideia, não tinha uma segunda opção. Eu brincava lá em casa que se eu não passasse no vestibular de medicina, eu ia ser músico, porque eu sempre gostei de tocar, meu sogro. E aí meu pai morria, né? Porque meu pai, quando eu falei que ia ser médico, ele gostou da ideia. Orgulho, né, de pai. E hoje você é músico. Bom, não posso falar muito, né? Sou médico também. Também. Médico. Ó, você mesmo falou, também. Tá, continue, desculpa. Mas aí pronto, aí veio a faculdade, né? A faculdade eu fiz na escolinha da Ladeira, como o pessoal da época da faculdade de Emily gostava de falar. Né, que era a baiana, o pessoal ficava brincando que era a Escola Baiana de Medicina. Claro que é a melhor do Brasil, obviamente. Depois da Federal. Rapaz, a gente briga com isso até hoje, não é possível. Desde aquela época. E hoje até tem... Na nossa época só tinha Baiano Federal, porque hoje tem um monte de faculdade. Eu faço ideia das faculdades que tem hoje. Tem faculdade, até lá na rua deve ter uma de medicina. E aí eu fui da Baiana, depois que eu terminei a faculdade, né? Como eu acabei de falar, mesmo no iniciozinho da faculdade eu já trabalhava com cirurgia, inclusive com cirurgia plástica, já estagiava, já acompanhava. E passei a faculdade inteira, né, focado em cirurgia, fiz todos os estágios, as monitorias, tudo voltado para cirurgia. Fiz cirurgia geral no Roberto Santos, em Salvador. E aí foi nesse período que, né, depois do 2º ano de cirurgia geral, foi quando ocorreu aquele fato do início que ela citou do Exército. E aí depois eu fui para o Rio fazer cirurgia plástica no Hospital dos Servidores do Estado, que eu também tenho muito orgulho e saudade, né? Porque ali foi quando a página virou, a chave virou para despertar ali a cirurgia plástica para mim, né? Para mim, enquanto cirurgião plástico, enquanto eu profissional. A cronologia da minha história não é tão... certinha. Não, graças, porque eu quis casar. Né? Só assim, um parêntese. Então, eu fiz... Cada vez fica mais claro isso. Por que eu fiz escolhi medicina? Não sei, diferente de Lucas, eu não tenho ninguém na minha família médico, nem na família próxima, nem os parentes de 3º grau, como fala, né? Não tenho absolutamente ninguém na família médico. E desde muito pequena, como ele falou, eu gostava de cuidar. Então, eu nunca gostei de brincar de casinha, né? de mãe e filha. Apesar de a maternidade ser uma coisa muito importante na minha vida, eu sempre gostava de brincar, de cuidar.
Eu sempre era, na época, enfermeira e das minhas amiguinhas, então eu sempre era muito, muito disso. Eu não, tinha até medo de sangue, mas eu não... Da mesma forma que Lucas, assim, eu não tinha uma outra opção até chegar no terceiro ano. Quando chegou no terceiro ano, eu falei, meu Deus, será? Eu não tinha referência real, prática. Tinha um amor, tinha uma paixão, mas assim, né? Não vivia nada diferente de você, que já vivia dentro da sua casa. Eu tinha uma coisa assim que me movia. Era uma coisa que vinha literalmente de dentro, sem explicação. Na época, eu falei, meu Deus, não, no terceiro ano eu falei, não quero medicina. Aí todo mundo, Emily tá com medo de fazer medicina, era uma concorrência muito alta. Só que aí o que é que eu escolhi? Eu acho que eu já te contei isso. O que é que eu escolhi de opções medicina porque era difícil? Eu escolhi engenharia elétrica na Unicamp, que a concorrência era 5 vezes maior. Engenharia química numa faculdade, imagina. Engenharia química ou engenharia da aeronáutica. Eram as coisas... essa cara mesmo, pois é. E comecei a estudar. Não, e comecei a estudar. Unicamp, Unicamp eu lembrava dessa Pronto. O resto... Agora, por quê? Talvez assim, a insegurança não do medo da universidade. Era prova de que não era medo da faculdade, do vestibular em si. E sim, assim, ai meu Deus, responsável de ser médico, responsabilidade. Mas enfim, chegando nos finalmente, meu pai e minha mãe falaram, filha, você tá perdida. O medo tá te perdendo. Ou foi aí que eles me pagaram uma orientação... Como é que chama? Aquela coisa de... Vocacional, teste vocacional. Isso. E aí eu fiz, e aí todos até falaram assim, não tem condição de não fazer que não seja medicina. Aí isso eu falei, então tá, então vamos lá. E aí na época eu fiz, né, a faculdade, fiz o vestibular da Federal, passei, cursei os 6 anos da Federal. 6 não, né? Que um monte de greve aí no meio do caminho. Mas no final das contas, do 4º para o 6º ano, não tivemos férias. Então... pra gente conseguir formar na época, né? E aí fiz a faculdade. Foi nesse caminho que eu formei dia 20 de dezembro de 2012. 2008? 2012. Sim. 2008. 20 de dezembro de 2008. Casei 10 de janeiro de 2009. 20 dias depois. Casei 10 de janeiro de 2009. A gente foi pra nossa lua de mel. De lá eu já fui direto pro Rio de Janeiro com o diploma na mão e sem emprego. E vou ser residente. Olha que legal. Mas é isso. Fui atrás de emprego. E quando a gente chegou da lua eu não tinha dinheiro. Não, e o apartamento como tava, né? A gente chegou da lua de mel, cada um com 2 malas. Quando a gente abre a porta, tudo na caixa. Geladeira na caixa. Cara, não tinha nada. Os presentes, né, de casamento, nada. Tudo na caixa. Fogão na caixa, copo na caixa. Tudo na caixa. Filtro não tinha. Não tinha dinheiro, mas tinha amor. Muito. Tinha não, tem. E aí, sim, aí eu trabalhei bastante lá. Dei um time na minha formação de residência. Fiz alguns cursos de imersão, que lá foi que eu me descobri completamente apaixonada pela estética. Fiz alguns cursos de imersão, voltamos para Salvador. Foi que eu fiz minha pós-graduação em Medicina Estética pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Comecei a trabalhar na área, mas aquela coisa de, ai meu Deus, eu não escolhi um caminho fácil, eu escolhi o caminho que me motivou. Um caminho fácil, não, que nada foi fácil, nem a própria formação. Mas foi o caminho que, assim, que era o que eu queria fazer. Eu queria fazer estética, né? Procedimentos, eu queria fazer isso. Falei, mas não fiz residência, meu lado nerd, só quem é médico que vai entender isso. Como assim, não fez residência? Tá, então é pra fazer residência, vamos tentar fazer residência. Depois de 7 anos trabalhando com estética, parei tudo. Fui fazer residência, passei na residência, fechei. Não fechei consultório totalmente. Mas você... Atendia um turno por semana e os meus pacientes me aguardavam. Mas era só 2 turnos. Já... Só eram os clientes da carteira já, digamos. Mas eles esperavam, porque às vezes eu tinha que desmarcar em cima da hora por causa da carga horária da residência. Fiz residência em clínica médica aqui em Salvador. Parêntese aqui, essa parte eu acho que tem que ter esse parêntese. Como é? É porque quem não é médico não sabe. Na época, eu não sei se ainda existe o medicurso, na época tinha um medicurso, que era um curso preparatório para a prova de residência. Quem não sabe, como é difícil passar isso que você quer falar, cara, né? é muito... Prova de residência é pior do que vestibular. Verdade. E dentro da nossa área, a gente foi escolhendo sempre as mais difíceis, complexas, né? Cirurgia plástica, enfim. E ela já tinha um tempão que não abriu o livro para estudar assunto de prova de residência. Ela nunca deixou de estudar. Justiça seja feita, a Emily tem essa característica de... Emily estuda todo dia, pelo menos ali
No trânsito que seja. 30 minutos, pelo menos, ela tá com alguma coisa lendo. Sempre, todo dia, desde que eu conheço. E só que, então, ela tem essa rotina de estudo, mas para a prova de residência é diferente. Uma pessoa que já está trabalhando, já está no mercado, já está com a agenda cheia. Graças a Deus, na época, você já tinha um volume bacana. Já, não foi o volume que me motivou, foi e aí, não, vou fazer com médio curso. Cara, eu não acreditei quando ela falou que ia fazer. Eu falei, não é possível, cara. Você vai fazer? Eu, claro, então vamos. Incentivei pra caramba, porque ela queria, vamos nessa. Você não tinha tempo de estudar, porque nessa época a gente já tinha a Eva. Mas o pior, eu já tinha filho. O pior é que ela passou. É isso que é o mais invocado. Porque a pessoa, O pior não, meu amor, o melhor. ela passou depois de 7 anos. Rapaz, isso aí eu vou lhe dizer, viu? Nessa hora eu vi, até que eu escolhi uma pessoa um pouquinho esperta, assim, inteligente um pouco. Pra Eu sou boa de prova. Ah, tá, boa de prova. Eu sou boa de prova, não é assim que eu justifico? Como é que eu passei na Federal? Olha, meus colegas todos da Federal faziam um cursinho na minha época de terceiro ano. Faziam todas aquelas imersões de biologia, de física. Você viveu um pouco isso, de estudar muito. E eu morava a 30 e tantos quilômetros da minha escola. Então, quando eu chegava em casa, eu queria dormir. Foi porque Deus tinha que fazer eu passar mesmo. Mas é isso mesmo. Pô, você lembrou, é verdade. Foi difícil, né? Eu lembro de tudo. Tá? É. Eu lembro de tudo. Cada detalhe. Então, aí parei tudo. Fiz minha residência em clínica médica. Terminou, amadurece, cresce, né? Você lembra o que é que meu chefe falou? Meu chefe de residência foi meu chefe quando eu era diarista do hospital. Eu fiz residência onde, quando eu voltei em Salvador, eu comecei como plantonista, depois eu fui convidada a ser diarista da emergência. Ele queria convidar a R1 para ser staff, né? Ele quer... Não, isso. Mas eu substituí a minha staff, a minha preceptora na época, 6 anos antes. 5 anos antes de eu fazer a residência. E quando eu subi, ele, o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, enfim, residência. No meio da residência, um ano depois, ele falou assim, você lembra que eu lhe disse? Que se você podia que eu podia abandonar. Bastava um ano que ele me dava o título já. Eu falei, não, vou terminar. Você ficou chateado? Você falou, amor, pega logo o título. Aproveita logo, vamos nessa, vamos voltar para a estatística. Não. Enfim, comecei e termino, né? E aí terminamos e pronto. E aí continuei. Isso Só fiz reabrir a minha agenda. Eu acho que isso é uma característica nossa, né? A gente tem... Eu acho que a gente pode usar o podcast de vez em quando para dar assim, né? Uma dica top para a pessoa que está assistindo. Claro, é importante. E uma delas que você falou agora é... Gente, começou, termine. Botou como meta, vá até o fim. Não para no meio, porque é energia literalmente jogada fora. E eu acho bloqueada, na verdade. É um fluxo que bloqueia sem... A gente tem os nossos propósitos e a gente bota ali, vamos lá. Até... A não ser que a gente ache que foram escolhas erradas. Mas aí o propósito muda, ajusta. Pronto, você isso, não desiste. Verdade. Desistir, jamais. E essa história aí que você está contando é a prova disso, né? Verdade. E aí continuamos, quando eu voltei a atender, abrir a agenda, já estava na clínica nova, onde estamos até hoje. E seguimos transformando vidas, que é isso que a gente faz, através da medicina. Do Kaizen, a gente não está, a gente não chegou, né, em lugar nenhum ainda. Eu acho que isso... Isso é uma certeza que a gente tem. A gente não chegou em lugar nenhum, a vida da gente é sempre... um passo atrás do outro. A gente não quer estar daqui a algum tempo exatamente onde a gente está hoje. A gente quer sempre evoluir, né? Isso é o fundamental. E não é uma evolução. E as pessoas que estão ao nosso redor falam isso, né? Isso. Tem gente que pergunta quantas horas tem o nosso dia. Mas eu acho que a gente destravou um pouco em relação a isso, né? No sentido de que é muito claro para a gente hoje que o nosso crescimento representa... O crescimento de muita gente. A bênção de muitas outras famílias, né? Então, à medida que a gente vai pedalando, subindo a escadinha, a gente vai trazendo muita gente com a gente. E esse é o propósito, né? Não adianta você querer desfrutar só. Você tem que ter abundância para distribuir. Você falou aí agora da gente junto. Conta aí um pouquinho, ou então eu falo. Como é que é ser sócio? Porque todo mundo deve pensar um pouco, não? Como é que é ser sócio da esposa? Não, Porque esse não estava nos nossos planos quando a gente começou a namorar, quando a gente casou. Não era nosso plano. Até porque ser sócio. É muito mais comum você escutar conselho de que não faça isso de jeito nenhum. Né? A gente escutou isso quando a gente disse que ia ser sócio? Escutou durante muito tempo, talvez até hoje a gente escuta. Porque ninguém sabe, agora vai saber como é. É verdade.
É porque, na verdade, assim, o que é que se fala? Não mistura casamento com trabalho, trabalhar com o marido, com mulher, declarar o fim do casamento ou o fim do trabalho, não vai dar certo, porque vai se levar, né, Trabalho pra trabalho casa. pra casa, você não vai ter momento de ter uma vida sem ser trabalho, enfim. E eu acho que a gente soube dividir isso de uma forma muito bacana, né? Até porque, mais uma dica do podcast de hoje. Vem ele. Anote, você homem, tem uma maneira muito simples de você ser sócio da sua esposa. Anote, pega o papel e a caneta e anote. Concorde com ela em tudo. Acabou, a dica é essa, tá tudo resolvido e o assunto pode até, inclusive, passar, porque tá... Tudo é ponto de resumo é vista. Esse é o seu ponto de vista, né? Claro que não é só isso, eu tô brincando, mas assim... Deixa eu dar o meu ponto de vista. Não, mas antes, rapidinho. Ah, tá bom. Porque é importante que eu vou Tá, falar. conclua, desculpa. A piada já foi. Já Tá passou bom. pra fazer a piada. Agora é a parte séria. Então, na verdade, assim, eu acho que tornou-se fácil porque a gente, desde o início, soube dividir função mesmo, né? No sentido de eu entender que você tinha mais habilidade para algumas coisas e vice-versa, e de uma forma muito natural essa coisa foi, né, se desenhando. Divisão de tarefas com o mesmo objetivo. Exatamente. Eu acho que a gente não tem... Eu acho que existe uma confiança mútua, né? No sentido de, assim, eu sou o cirurgião plástico da clínica, né? E Emily confia demais em mim como cirurgião plástico. A parte minha técnica profissional, indicação, a parte do meu trabalho que tange ao trabalho dela, né? Porque a gente se completa no trabalho também, né? Em muitas ocasiões, praticamente todas. Mas nas discussões até, algumas pessoas Também. perguntam, é aquela coisa que vocês trabalham muito juntos, as pacientes são as mesmas. Por incrível que pareça, não. Não, de jeito Não são, as minhas pacientes são minhas, as dele são as dele, mas muitas coisas das indicações das minhas pacientes cirúrgicas eu discuto com ele. Ele tem o meu apoio muito mais de orientação do que não se resolve com cirurgia, mas a gente não é assim, o paciente tem a liberdade de escolher quem é o profissional que trabalha com ele, né? Tem, claro, a nossa confiança de indicação, mas paciente cirúrgico é cirúrgico, paciente que não precisa de cirurgia, né? Na verdade, a gente tem uma oferta ali na clínica muito grande de profissionais de nós dois nesse sentido, mas não obrigatoriamente são os mesmos pacientes. Eu acho que, na verdade, essa sempre foi a parte mais fácil, né? O fato da gente ser marido e mulher, eu acho que a gente soube transformar isso em benesse, né? Em facilitação ali do dia a dia. Os nossos pacientes são bem beneficiados com isso. Com certeza, com certeza. Agora, é importante que você falou que a gente não leva trabalho para casa, mas a gente leva a discussão científica. A gente não leva a parte empresarial, logística, discussões de... Não, mas a gente conversa demais sobre isso. O que você acha? Tem essa paciente assim, essa paciente assado. E isso, não, assim, isso só flui, isso só agrega, né? Então, em casa, a gente não briga, não discute com relação a nada. A gente deixa o trabalho no trabalho. A medicina é que não sai da gente. E essa coisa da parte mais, né, da visão mais empresarial da coisa, que a gente... eu tô cada dia mais me convencendo. Gente, assim, eu sou o zero... Era no passado. Um zero à esquerda no assunto gestão, administração, empreendedorismo. Eu sempre tive, eu nasci para ser médico, eu sou médico, eu atendo, eu opero. Então, eu sempre tive essa visão mais, né, mais focada dentro da minha área, que já é um universo, né? Eu acho que cirurgia plástica e estética, que é o que eu faço, é um universo, é muita coisa já. Mas eu acabei deixando muito a seu critério, né? Essa parte essa coisa então por isso que você concordava comigo. Tá bom. Lógico. Só um parêntese, porque eu não falei nada naquela Mas hora que tem que concordar. Deixa aqui. Mas... Peraí, eu já assisti outros podcasts. Deixa aqui no comentário. Em que momento eu discordei de alguma coisa até. Mas você disse que você concordava com... Ah, tudo bem, é verdade. Tá bom. Ok. Desculpa. Ok, obrigado também. É isso. Eu acho que é por isso que dá certo, é porque a gente se entende, mas a gente sabe separar. Mas existe uma coisa que você falou aí que é importante. Eu acho que, às vezes, a sociedade não dá certo. A sociedade é o vínculo, de uma forma geral, porque talvez não exista admiração da pessoa que você, né, vai ser sócio, daquela pessoa que você vai confiar para estar ali caminhando junto com você o seu sonho. Então, a gente admira um ou outro,
tanto tecnicamente quanto pessoalmente, porque assim, eu admiro muito você, obviamente, do ponto de vista técnico, habilidade cirúrgica. Eu nem falo mais isso na sua frente, porque senão parece que tô puxando, né, saco. Enfim, hoje eu falo com as pessoas que, assim, dom mesmo, você tinha que fazer aquilo, porque vendo você parar é uma coisa brilhante, mas não é só isso. É como você lida. Fiquei emocionado de você falar isso agora. Mas eu falo isso sim pra você, amor. Ai. É como você lida, sabe? Não é só isso. Não basta ser bom, tecnicamente. Tem que ser bom no todo. Desde o pré-operatório, no intra-operatório, obviamente, mas no pós. E assim, me fascina. Cada dia, depois de tantos anos de profissão, depois de tantos anos de clínica, o quanto você é dedicado. Amanhã ele tá em Feira de Santana, no consultório de Feira de Santana, e hoje a gente, quando, né, assim, a gente tem as demandas agora de casa. E ele falou, meu amor, dá pra você segurar um pouquinho, que eu preciso no hospital, que eu preciso ver essa paciente amanhã, porque Claro que dá, claro que dá. E isso não é qualquer um que faria. Você acabou de sair do hospital, da cirurgia, e quer voltar lá, única e simplesmente pra paciente te ver, pra você... Que é isso que você vai fazer lá, hoje. É, só isso. Pra ela te ver... Tá ótima, graças a Deus. Isso. Mas é isso. Você falou, não, eu só quero que ela me veja. Pra ela sentir segurança, pra ela dormir tranquila. Então, assim, porque... não é qualquer profissional que faz isso. Então, a admiração é completa. É do ser cirurgião plástico e do ser Lucas Chagas, meu maridão. Mo, vamos acabar? Eu acho que já deu pra vocês conhecerem um pouquinho da gente. Nas próximas teremos... A gente tá falando aqui há quanto tempo? Não sei. Uma hora? Já? A gente dá uns cortes. É a primeira vez. Depois traremos assuntos específicos, né? Não traremos assuntos técnicos do que é. No nosso canal do YouTube, a gente pretende fazer vídeos mais institucionais, mais científicos, digamos assim. Mas o objetivo daqui não é esse. Hoje foi trazer um pouquinho de quem somos nós, para que vocês nos conheçam pessoalmente, além de profissionalmente. Mas a gente vai conversar sobre assuntos diversos, tudo que tange estética, beleza, qualidade de vida, bem-estar, autoamor, saúde, o que mais? Vaidade, não a vaidade fútil, a vaidade que nos move. Tanta coisa, né? Vamos trazer pessoas-chave aí que interessantes, que possam fazem conversar parte um aí pouquinho. do todo, né? Do que a gente abrange, outros profissionais. Vamos trazer nossa equipe para vocês conhecerem exatamente. O nosso time, né? Nosso intuito é trazer uma outra parte do que é a nossa área médica, né? Trazer os bastidores, digamos assim. E para finalizar... Ixi, você anotou as perguntas? Não anotei, tá vendo? Claro que eu anotei, eu sou muito organizado. Para finalizar, a gente vai trazer um pouquinho de curiosidades da nossa vida pessoal. Ah, era pra ser pessoal esse assunto? Tá bom, então, vamos ver se... Vou adaptar agora não. Curiosidades. Você anotou quantas perguntas? Que eu não anotei nenhuma. A gente combinou o quê? 3, 5? Então, Pra eu fazer a quantidade igual. Eu anotei 4 perguntas, mas a maioria você já respondeu tudo. Eita, então se vira. Não, mas eu vou fazer. A gente quer trazer... Quem vai fazer primeiro? Eu. Deixa eu explicar. Ah, tá bom. A gente vai trazer curiosidades, mas o que é uma coisa curiosa da gente? Como foi que eu falei? Perguntas curtas com respostas breves. Aquela trocadinha rápida. Certo. E novidade, ele faz a pergunta, assim, eu saber pra mim pegar, pra o efeito surpresa, né? Certo. Então tá, pode começar. Eu não anotei nada, vou ter que ser criativa. Então, se a ideia de hoje é que as pessoas conheçam a gente, Vamos primeira pergunta. De forma breve. Tá. Deus pra você. O centro. Super breve. O centro da nossa vida. Exatamente. A segunda eu vou pular, porque você já falou muito. Até me emocionou, no caso. Que eu coloquei aqui, sabe o que? Acredita? Como é trabalhar comigo pra você. Tá vendo? Já respondi. Tava em sintonia, nem sabia que você falava desse assunto. Não tava no script isso. Vá, seja criativa então, são 4. Então né? tá, essa é muito legal. Essa é muito top. Até porque me interessa. O que é que você ainda quer alcançar? O céu. Literalmente, porque eu conversei com sua paciente. Lucas é uma paciente paraquedista e eu disse, meu Deus, eu amo montanha-russa. Ontem, eu amo montanha-russa e ela me convenceu. Não vou perder tempo explicando, mas ela me convenceu. Eu pular de paraquedas. Sério? Vai rolar? Sério, vai rolar. Obrigado, Alana. O céu no sentido figurado, né?
de meta de vida. Então, plantar... tinha que ser breve. Tá bom. Tá bom já, tá Então, respondido. tá bom. Então tá. E a outra, então, que eu fui pra última. Que eu achei, Ok. mas eu vou pra terceira agora. Até porque a segunda você já tinha respondido. Qual é o seu sentimento? Essa é punk. Eita, Essa é sentimento. punk porque a gente acabou de ser chacoalhado, né? Na cabeça da gente, recentissimamente. Qual é seu sentimento em relação à clínica L'Esthétique hoje? Como você enxerga o nosso momento hoje? Nossa. O sentimento. Você perguntou qual é o meu sentimento. De alcançar a plenitude. Acho que é esse meu sentimento. Da busca da plenitude. Tem que ser breve. Não posso discursar sobre isso. Quem sabe nas suas perguntas eu não respondo melhor a isso aí. Faça as Cadê? suas Você só agora. fez 3. São... Uma você já tinha respondido. Aí Faça mais uma, seja criativo. Vou ter que ser criativo. Não anotei nada? É? É. Então vamos lá. Eita, pau. Se você pudesse mudar... Com esse olho assim, chega me assusta. O olhar é sedutor, mas a pergunta vai ser meio broxante. Se você pudesse mudar uma característica minha hoje, você mudaria qual? Hoje. De como eu sou hoje. Não é do que você já mudou antes, não. Te peguei, né, papá? Pegou. Ai, meu Deus, tem tempo. Dá uma cortada nisso aí, viu, Bruno? Esse tempo de pensar. Tinha que ser rápido, mas não deu, não. Se eu quisesse mudar uma característica sua. Hoje. Meu Deus. Obrigado. Eu queria exatamente essa resposta. Eu sou tão perfeito que ela não queria mudar mais nada, entendeu? Foi? Juro que eu não pensei que você ia. Eu achava que você ia vir com... Mentira, amor, tô brincando. Poxa, amor. É porque Pula. tudo que... Sem palavras. Minha resposta. Não é que você é perfeito. Aí essa eu vou ter que explicar. Não, essa não vai ter que ser... Não vai dar pra ser curta. Não é que você é perfeito. Claro que não, né? Mas você explicou na estante Kaizen. E isso você tem praticado nos últimos meses de uma forma muito intensa. Então, assim... Existem defeitos, mas você me mostra todos os dias que você quer melhorar. Os seus defeitos, as suas limitações, que não depende de você. Não posso falar, não, senão vou me emocionar. Mas então, é isso, entendeu? Então, poxa, tá em melhora. Se eu for falar alguma coisa, parece que, sabe? Não tô reconhecendo, então nada. Sem palavras. Muito obrigada. Pronto, então é a minha vez, né? Curiosidade pessoal. Então, vamos lá. Seu hobby favorito? Música. Fazer música, né? Tocar, cantar, independente da situação. No palco ou na varanda de casa. É o que eu mais gosto. Se você pudesse voltar no tempo e escolher uma coisa da qual você faria diferente. Tá vendo? Vamos lá. Tudo. Assim, Então, eu vou botar meu pezinho de humildade aqui no chão pra dizer que sim, eu faria uma coisa diferente. Eu acho que eu tentaria, desde o início, ter um ritmo mais parecido com o de hoje. De trabalho. Desde o início, não... assim, explicando de uma forma breve. Eu trabalhava demais há um certo tempo atrás. A cirurgia plástica me consumia demais e em um momento eu desequilibrei em relação a nossa casa, a nossa família, nossas filhas. Em um determinado momento eu estava muito imergido no trabalho e hoje, graças a Deus, eu tenho uma dosagem melhor disso e minha vida equilibrou e aí melhorou dos dois lados, né? Tanto a parte profissional duplicou a qualidade, eu acho, quanto a parte pessoal. Tudo bem. O que é que você mais gosta de fazer nas suas 24 horas? Que é isso, amor? Pergunta muito indiscreta, amor. Pergunta breve, resposta curta. Tá bom.
é pra falar a verdade mesmo, que eu mais gosto de tudo, assim, o primeiro momento que eu mais curto, tá com medo, né? Você não tinha feito a pergunta. Eu acho que eu não preciso nem de responder, amor. Eu tô te olhando. Poxa, é porque eu não imaginava que você ia responder nada parecido. Mas se a ideia é pai e bola, você pergunta o que é que você mais gosta de fazer nas 24 horas, a resposta é essa aí que Tá você bom. sabe. Na qual você faz parte integral. Eu acho que Bruno nunca participou de nada nem semelhante, hein, meu amigo? Mas ela me faz... Velho, você é testemunha, velho. Ela me pergunta, o que é que você mais gosta de fazer nas 24 horas? Se for pra escolher uma primeira coisa, vá, termine. Ai... Minha Nossa Senhora. Fica as próximas perguntas, né? Tá vendo? Foi espontâneo. E o que é que você faz? Primeira coisa que você faz todos os dias, abrir os olhos. Só a primeira ou as 5 primeiras? A primeira. Depois de abrir os olhos, pra depois você não responder, né? Gaiato do jeito que você é, abre o olho. Não. Não, eu ia falar só da parte sozinho. Isso. Quando abrir o olho... E com Deus só. Isso. Tá. Primeira coisa é agradecer todo dia. Todo dia. Primeira fase é a gratidão. E isso é uma coisa que eu digo pra quem estiver ouvindo. Se você consegue, antes de começar o seu dia, antes de pensar no problema, pensar pelo que você é grato, seu dia começa muito bem, obrigado. Você já tá agradecendo. Com gratidão também. Exatamente. Mas tem todo o ritual, agradecer, meditar. Ei, peraí, eu só perguntei a primeira. Estudar. Resposta breve. Deixa isso para os próximos. Malhar, a 6ª coisa já é malhar. Já fiz 5 coisas antes de malhar. É isso mesmo. É isso aí. Tá? Conclua então o nosso podcast de hoje, o primeiro de muitos que virão. Então, eu achei massa. Você não achou massa, não? Já, meu amor, mas eu Tô achei, na mas tem varanda que de casa. Mas tem que acabar. Não, mas eles disseram que eu podia ficar aqui. Não, próximas vezes, vá. Não, acho que vai ser muito legal a ideia, né? A gente criou essa proposta e vamos abraçar essa causa como abraçamos todas as outras, ao qual nos propusemos. Vai ser uma forma da gente estar linkado mais ainda com quem gosta da gente, com quem segue, com quem admira, com quem é cliente, com quem não é. E a gente vai estar sempre falando, brincando, conversando entre nós dois, principalmente, fazendo as nossas DRs, mas chamando outras pessoas também. Vai ser bem legal, acompanhem, sigam. Mais do que o like. Transmitam a informação para frente para vir mais gente olhar e a gente participar mais. Mais do que o like, é importante que vocês deixem nos comentários abaixo assuntos que vocês gostariam de ver por aqui, o que é que a gente pode trazer para acrescentar você de alguma forma, né? Então, assuntos interessantes, assuntos polêmicos também são bem-vindos para que a gente possa dar a nossa opinião, nosso posicionamento. Então, escrevam, mandem mensagem pra gente nos directs no Instagram. Sigam a gente, pode falar, @clinicalestetique. Eu tenho que soletrar, né? LESTHETIQUE. Foi bem romântico. Foi parecendo a voz do locutor da rádio AM. Isso. E é isso, pessoal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se conectado com a gente. Deixem nos comentários o que é que vocês querem ouvir por aqui. E até a próxima.